voltei pra ficar, porque aqui é meu lugar. Oiê, eu sou a Luana Ferreira e esse é mais um vídeo pro canal. Roda a vinheta. Então, voltei, né? Vocês estão vendo aí. E o que acontece? Já faz uns 3 meses que eu não posto vídeo. E nesses 3 meses aconteceu muita coisa. O último vídeo que eu postei, se eu não me engano, é um vlog com meus avós. E eles já não estão mais aqui, voltaram pro Brasil. Então, essa é a primeira coisa que aconteceu nesses 3 meses, que meus avós voltaram pro Brasil. A outra coisa que foi realmente o motivo de eu ter me afastado foi por causa da minha saúde. Eu passei um tempo fora, não gravei. Eu até pensei em alguns dias em tipo, eu vou gravar, mostrar isso aqui, vou gravar no hospital, vou gravar tipo assim o processo da cirurgia, porque assim eu passei por mais uma cirurgia, mas sendo que acontece que eu não estava muito no clima de gravar, então eu acabei não gravando. Mas eu vim agora contar pra vocês tudo o que aconteceu. Então vamos lá. Eu fui diagnosticada com uma doença super rara chamada Síndrome do Quebra-Nozes. Se você assistir, acho que o último vídeo da minha cirurgia, vou deixar aqui, eu falei mais ou menos como é essa Síndrome do Quebra-Nozes, eu vou falar agora pra vocês como é também. Acontece que a veia do rim, ela passa na frente de 2 outras veias, que são as veias principais do corpo, sendo que quando você tem a síndrome do quebra-nozes, que no caso eu tenho, ou tinha, a veia de vez de passar aqui na frente, ela passa por dentro e ela fica aqui. E acontece que essas outras 2 veias acabam estrangulando a veia do rim esquerdo. E daí acontece que, né, eu estava tendo fortes dores na barriga, fortes dores na perna e tendo sangue na urina. Então eu fiz alguns exames, eu fiz uma ultrassom, mas tipo não foi uma ultrassom com especialista, então eles não conseguiram ver. Eu fiz uma ressonância magnética, que aí eles conseguiram ver, e depois eu fui para o especialista. Lá o especialista, assim que ele colocou a ultrassom no lugar onde estava a veia, né? Ele conseguiu ver e disse sim, a veia está num lugar bem com falta de espaço. Aí um outro especialista, que foi o cirurgião de vasos sanguíneos, que ele que ia me operar, ele deu uma olhada e falou, realmente está sendo estrangulado, a gente vai operar. Marcaram a cirurgia para dia 21 do mês 10, 21 de outubro, se eu não me engano, mês 10 de outubro, não sei muito bem, 21 do 10 foi a cirurgia. Eu pensei em gravar tudo, mas tipo, o clima não tava bom, então eu não gravei. E daí eu cheguei lá no hospital, minha mãe ficou num hotel nessa cidade, porque foi uma cidade distante, não foi aqui perto de casa, foi uma cidade a 100 quilômetros de distância, então ela precisou ficar no hotel lá, perto do hospital, bem pertinho, só pegava um ônibus e descia perto do hospital, então foi muito bom pra ela. E daí a gente chegou lá, aí eu fiz o exame de sangue, né, que assim que você vai ficar internado no hospital, você tem que fazer um exame de sangue, eu fiz exame de sangue, depois eu fui falar com o anestesista. O terror já começa aí, porque a gente não sabia muito bem como é que ia ser a cirurgia. A gente sabia que eles iam cortar, tipo, a minha barriga toda praticamente de cima para baixo. Mas quem tiver estômago fraco, tenta não ver as fotos, passa, não vou deixar as fotos durante muito tempo aqui, então, tipo, dá uma passada assim de 10 segundos, que vai dar tudo certo, mas aqui tá a foto, assim que ficou a cicatriz.
E aí a gente foi falar com o anestesista, né? Aí o anestesista falou, não, você já teve outras cirurgias, então você sabe como é o processo, né? Aí eu falei, sim, sei, eu sei que vocês vão me dar anestesia, que eu vou apagar e depois eu vou acordar. Aí ele falou assim, só tem pequenas coisas que vai ser diferente. Aí eu já fiquei assim, peraí, como assim pequenas coisas que vai ser diferente? O que é que vai ser diferente? Aí ele começou a explicar. Não, porque você, como é uma cirurgia maior, então tem outros processos. A gente vai precisar colocar um acesso, né? Que é por onde a gente vai colocar o, o líquido da anestesia para você dormir. E a gente vai colocar um negócio de pressão aqui por dentro da sua veia. A gente vai colocar um negócio de pressão aqui para medir a sua pressão, mas isso você já vai estar dormindo porque é o canto que mais dói. Aí eu, tá bom, já vou estar dormindo, não vou sentir nada, pode fazer, o que quiser com o meu corpo e quando eu estiver dormindo. Aí ele falou, mas também tem outra, a gente vai colocar um acesso também no seu pescoço, que é se caso você precisar de transfusão de sangue. Aí ele falou, mas esse você também vai estar dormindo. Que boas, dormindo, faça o que quiser com o meu corpo. Aí ele falou, mas tem um acesso que a gente vai precisar colocar, que esse você não vai poder estar dormindo, que você vai precisar falar pra gente, se a gente tá indo se tá indo pro canto certo, você não pode estar dormindo. Aí eu fiquei assim, tá, qual vai ser esse acesso? Aí foi um acesso na coluna vertebral. Aí eu, o quê? Na onde? Aí ele falou, não, a gente vai colocar um acesso na sua coluna e esse vai ser também outro anestésico para depois da cirurgia, porque senão você não aguenta a dor da cirurgia. Então a gente precisa colocar esse catéter na sua coluna para ficar ali anestesiando, ficar o local todo anestesiado. Nem sei se eu tô falando isso, anestesiado. É, pra ficar tudo anestesiado e, tipo, você não sentir nada, não sentir nenhuma dor. Aí eu falei, beleza, de boas. Ele falou, não vai doer, na maioria das vezes não dói. Eu já deveria desconfiar que isso não é verdade, porque sempre que os médicos falam, não vai doer, sempre dói. Aí eu falei, tá bom, né? Não vai doer. A única coisa que passava na minha cabeça nesse momento era, eu vou virar uma peneira. Eles vão me furar todinha e eu vou virar uma peneira. Mas aí, né, minha mãe ficou morrendo de medo. Eu não tava com medo, porque a única coisa que eu pensava realmente é o tanto de furo que ia ter me fazer. Aí, depois a gente foi falar com o cirurgião. Aí veio o cirurgião assistente e falou, né, como é que ia ser a cirurgia, que eles iam cortar de cima pra baixo, que iam precisar tirar meus órgãos da frente. Aí eu fiquei assim, eu vou tirar meus órgãos. Eu fiquei pensando, rapaz, vai ser tipo aqueles filmes de terror com a serra elétrica que abre o bucho das pessoas. Aí eu fiquei assim, eu pensando só nessa imagem, né? E minha mãe lá aterrorizada com o que eles estavam falando e eu, tipo, só pensando nessas coisas. Aí ele falou que ia ser desse jeito, aí veio o cirurgião-chefe e falou, tipo assim, a gente vai fazer isso, só que o modo de como vai ser a cirurgia em si, a gente não sabe como é que vai fazer. A gente só sabe se, quando a gente tiver aberto você e olhar lá. Aí a gente vai saber como é que a gente vai fazer a cirurgia. Eu fiquei, tá bom, né? Seja o que Deus quiser. Se Deus deixou eu chegar até aqui, então seja o que Deus quiser. Aí, no outro dia, foi a cirurgia. Eu fui internada no mesmo dia que teve essas consultas. E depois, no outro dia, foi a cirurgia. Eu ia ser a primeira pessoa, parece que eles me buscaram bem cedinho de manhã. Aí, eles me deram um calmante também, que eu já falei. Eu preciso de um calmante. Eu tenho ataque de pânico, tenho ansiedade. Fico morrendo de medo, me deu um remedinho. Aí me deram um remedinho, fiquei tranquila, fiquei de boas. Aí me levaram para a salinha de espera. Eu e a minha caminha fomos para a sala de espera esperar por cirurgia. Lá tinha outras pessoas. Aí vieram tentar colocar um acesso em mim, né? Tentaram, não conseguiram, porque minhas veias são difíceis. Aí eu falei pra mulher assim, não, tudo bem, não tem problema não. Ela falou, vai ficar roxa. Eu falei, tudo bem, não tem problema não, já tô acostumada. E falei pra ela, eu já me acostumei na minha cabeça já que depois dessa cirurgia eu vou virar um Smurf, de tanto furo que eles vão me colocar. Ela segurou o riso pra não, tipo assim, rir, né, daquela situação. Mas eu vi que ela queria rir. Aí depois me levaram pra sala de cirurgia e veio o momento de colocar esse bendito acesso na minha coluna, esse catéter na coluna. Minha gente, eles primeiro lhe colocam anestesia local. Isso já dói. Depois eles vêm com um fiozinho. Quer dizer, eles furam ainda com outro negócio, depois vem com um fiozinho. Isso dói tanto. Dói tanto. E outra que eu tenho um negócio na coluna que eles não poderiam
puderam colocar em cima, tiveram que colocar mais embaixo do que antes. E doeu tanto, doeu tanto. Eu fiquei pálida, hoje eu sou branca, eu fiquei pálida. Minha pressão abaixou, meu coração desacelerou. Tiveram que me dar um negócio de adrenalina pra eu voltar. Porque, juro, foi horrível. Aí depois disso, bem que levaram pra sala de cirurgia, né? E lá eles falaram, o anestesista falou, olha, essa máquina aqui é que vai respirar por você. Agora a gente vai lhe dar anestesia, você dorme, descansa e daqui a pouco você acorda. Aí aconteceu isso, né? Dormi, eles me abriram, fizeram a cirurgia, colocaram a veia que estava aqui mais para baixo, onde ela poderia ter lugar mais. E também tinha uma veia do ovário que não estava mais funcionando e essa eles tiraram. Eu acordei na área intensiva, já me falaram que eu ia acordar lá, porque o primeiro dia é necessário ficar lá a primeira noite. E, pausa, antes da cirurgia eu estava gripada. Sim, eu fui fazer a cirurgia praticamente gripada. Minha mãe me encheu de remédio antes da cirurgia. 2 dias antes eu gripei. Aí minha mãe me encheu de remédio para ficar melhor. Aí eu falei para eles lá, eles viram o meu pulmão, viram que estava tudo certo e podia fazer a cirurgia. Aí quando eu acordei depois da cirurgia, eu tinha sido entubada, tava gripada. Eu passei a noite toda tossindo. Agora imagine você, grampeada, porque grampearam, né? Não fizeram, deram pontos, eles grampearam. Agora imagina você grampeada, toda aberta, praticamente, que por dentro eles deram ponto, né? Mas tipo assim, você tava com uma ferida enorme e tossindo. Eu tossia tanto, o que me causou mais dor ainda. Eu tive que falar, tá doendo. E eles sempre me dando remédio, eu ficando cada vez mais grogue. E a minha mãe e meu irmão estavam lá, eles foram me ver e ficaram pouco tempo comigo, porque eu não podia ficar muito tempo lá. Depois foram embora. Depois eu passei a noite toda tossindo. Noite toda tossindo. Tossia e não passava mais. Aí no dia de manhã me transferiram pro meu quarto. Só que eu comecei a sentir muita dor no meu quarto, porque os remédios que eu tomava lá em cima, eles não podiam me dar lá embaixo. E eu sentia muita dor. Aí eu falei pro enfermeiro, eu tô sentindo dor. Aí eles me deram remédio, mas não passava. Eu falava, tipo, lá em cima, eles me deram um remédio que passou dor. Tem como me dar esse mesmo remédio? Aí, vou ter que falar com o médico. Falou com o médico veio, me deu um remédio, mesma coisa, não funcionou nada. Continuava com dor. Eu falei, eu tenho que voltar lá pra cima, porque lá em cima eles me deram alguma coisa que passava dor. Passou o dia todinho eu com dor. Eles até tentaram, tipo assim, mexer no catéter que tava na minha coluna, pra ver se, tipo, ele tava fora do lugar, pra ver se melhorava a dor. Não melhorou. Aí eu, tipo assim, fingi que a dor tinha passado pra minha mãe ir embora, porque ela já tava assim, bem, dava pra ver que ela tava bem nervosa. Então, quando acabou a hora de visita, ela foi embora. Eu falei pros médicos, falei para um enfermeiro que a dor não tinha passado, que eu só tava fingindo. E comecei a chorar de dor, me desesperei, eles me deram tranquilizante, mesmo assim, eu continuava com dor. Daí me levaram de volta pra cima. Isso já era meia-noite. E eu já tava praticamente toda drogada, não conseguia nem, tipo, deixar o olho aberto. Mas mesmo assim me levaram lá pra cima, né, que eu tava implorando pra voltar pra lá, pra aula intensiva, me levaram pra lá. Nisso eu, tipo assim, dormi, depois eu acordei de madrugada, disse que tava dormindo, me dava um remédio, paguei de novo. Quando eu acordei de manhã, veio o chefe da aula intensiva e falou pra mim assim, olha, é normal você tá sentindo dor, a sua cirurgia foi uma cirurgia muito grande e os remédios que estavam lhe dando lá embaixo, pra sua dor não é nada. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, porque ninguém lá de baixo falou isso, ou tentou me dar alguma coisa que fosse ajudar. Mas do meu jeito, né, eles conseguiram me ajudar lá, aí o médico falou, olha, eu vou te passar um, uma rotina de remédio para você ficar tomando lá embaixo e eu creio que vai melhorar. Aí eu desci lá para baixo com essa rotina de remédio, graças a Deus melhorou. Tava tomando um anestésico de manhã e de noite e tomando 2 comprimidos de Novagina a cada, tipo assim, 4 vezes. 4 vezes de 2 comprimidos. Então, tipo assim, a cada refeição, praticamente, eu tomava um comprimido de madrugada, tomava outro e também ainda antes de dormir, tomava um remédio para dormir. Aí, tomando esses remédios tudinho, eu consegui voltar. Eles conseguiram também tirar o catéter das minhas costas, depois de uns 2, não, depois de uns 3 dias, eles conseguiram tirar o catéter da minha coluna, porque tinha que tirar, não podia ficar muito tempo com isso. E depois, esse tempo todinho eu estava deitada, não podia levantar. Só depois
terceiro dia que eu podia levantar, e quando o médico falou, você pode levantar, então eu tentei levantar sozinha, né, tipo, com o enfermeiro e tal, consegui. Minha mãe também estava lá me ajudando, e daí eu consegui levantar um pouquinho, andar. Dá uma olhadinha pra cá, viu? Eles também tiraram o catéter da urina que eu tava, né? E eu não tava podendo levantar, então não tinha como eu me levantar para fazer xixi. Então eu tava com aquele catéter da urina. Nisso eles tiraram também, eu consegui levantar, consegui fazer xixi sozinha. Então já tava tudo muito indo, andando muito bem, sendo que eu tinha que ficar ainda de 8 a 10 dias no hospital. No nono dia, quando o médico viu que eu já estava andando, já estava fazendo tudo de boa, estava fazendo também fisioterapia para respiração e estava dando tudo certo, aí o médico disse: você vai poder ir para casa. Você está de alta, então eu recebi alta no nono dia e voltei para casa. Nisso eu tinha que também fazer exames de controle, né, no cirurgião vascular. E eu fui lá e, tipo, eu fui de táxi. Nas primeiras 2 consultas eu fui de táxi. Depois ela tirou o grampo. Ela foi tirando bem rápido. Graças a Deus, porque isso também doeu. Então, graças a Deus, isso aconteceu e ela foi tirando os grampos. E depois ficou tudo sequinho, tudo bonitinho. E agora a minha cicatriz está desse jeito. Sim. Tá bem melhor, graças a Deus. Ontem de noite eu ainda dei uma coçadinha em cima sem querer e feri um pouco, mas graças a Deus já tá bem melhor. Deus, tudo vai dar certo, até agora tudo deu certo. Eu passei por essa mais uma cirurgia, já é a 6ª cirurgia, então Deus está no controle de tudo. Ele tem se mostrado no controle de tudo, sempre esteve e nunca saiu. E eu sobrevivi a essa cirurgia, eu tô sobrevivendo ao pós-operatório. E com Deus no controle, tudo vai dar certo, isso é o que eu creio. E se eu não tivesse a minha fé, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Então, com Ele, tudo vai dar certo, já deu tudo certo. E é nisso que eu creio. Obrigado. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que eu tô falando, como assim 6 cirurgias. Tem vídeo das outras 5 cirurgias, então vai lá assistir. Tá tudo numa playlist só. Vai lá assistir, deixa seu like naqueles vídeos, também deixa seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais. E fica com Deus, fica na paz. Um beijo e tchau!